Então, gente, para a gente encerrar, né, com os nossos temas de hoje, eu vou falar um pouquinho de manejo sanitário e uniformidade. São duas coisas essenciais para a produção de galinhas poedeiras. Manejo sanitário de poedeira, a gente entra todas as medidas de biosseguridade que a gente já viu lá atrás, tá? Entra aquela questão, né, de controle de quem entra, de quem sai, limpeza, desinfecção de galpão, barreiras verdes, né, plantar árvore para que a gente tenha barreiras verdes, controle de roupa de quem está entrando, né? Então, todas aquelas medidas que nós vimos anteriormente para o frango de corte, elas são válidas para a galinha de postura, tá? É a mesma coisa. Uma das coisas que nós vamos ter diferente da galinha de postura vai ser que galinha de postura a gente vermifuga, tá? Se ela estiver sendo criada em gaiolas, tá? Quando ela fizer 6 semanas de vida, quando ela completar a fase de cria, a gente faz uma vermifugação. Por que para a galinha é diferente? Porque ela vai ficar muito mais tempo no sistema de produção. Então, consequentemente, ela tem maior chance de contaminação, inclusive com parasitas, tá? Como os vermes. Se ela estiver sendo criada em piso, com cama, quando ela estiver com 90 dias, a gente vermifuga, e antes de transferir para a postura, a gente vermifuga também, tá? Então, primeira diferença na biosseguridade de galinhas, vermifugação. Segunda, outra coisa que nós temos que fazer, análise de água, né? Pelo menos uma vez por ano, você analisar para ver como está a qualidade microbiológica e a qualidade dessa água em relação à dureza, né? Se a gente tem água com muito carbonato, né, isso pode prejudicar, sair de carbonato, isso pode prejudicar a calcificação do ovo. Então, a gente também precisa fazer anualmente uma análise da água. E outra coisa que vai variar do frango também vai ser o programa de vacinação. O programa de vacinação, tanto da galinha quanto do frango, tá? Ele vai ser baseado na situação epidemiológica da região. O que isso quer dizer? Eu preciso saber quais são as doenças que são incidentes numa determinada região para depois realizar a vacinação. Diferença do frango para a galinha de postura. Frango, como eu disse para vocês, atualmente a gente só está vacinando no incubatório. Manda o pintinho para o campo, né? E ali ele vai ser criado sem ter que passar por nenhum tipo de vacina, mesmo porque a criação de um frango de corte é 42 dias. Né? Então, quanto mais precoce ele for vacinado, vai ser melhor para o desenvolvimento dele. A galinha não. Para ela começar a botar o ovo, são 4 meses e meio. Depois que ela botou o ovo, né, que ela botou os primeiros ovos, ela vai ficar em torno de 60 a 70 semanas dentro do galpão. Um ano tem 52 semanas, para vocês terem noção. É mais de ano dentro do galpão. Então, ela tem ela tem probabilidade de contaminação muito maior do que um frango de corte. Então, nessa situação, nós vamos dar muito mais vacinas nas galinhas de postura do que nos frangos de corte, tá? E os sistemas de vacinação, né, eles devem respeitar as exigências do Plano Nacional de Sanidade Avícola. O Brasil tem um Plano Nacional de Sanidade Avícola, e lá naquele plano diz quais são as doenças que precisam ser vacinadas. Obrigatória no Brasil é só Marek, o restante é tudo opcional. Mas algumas, como Newcastle, né, a EDS, que é a síndrome de queda de postura, elas estão ali no plano nacional, tá? E elas precisam ser realizadas. E a vacinação pode ser por via massal, vocês já estudaram isso, né, gente? O que é uma vacinação massal e o que é individual? A massal pode ser por água, né? Isso aí. Por água e por também, como é que fala? Esqueci o nome. Aspersão. E individual pode ser por a asa. Esqueci. Isso aí, é isso aí. Vários animais tá? E individual, eu vou ter que pegar animal por animal e vacinar, tá? Pode pôr no olho também, né, professor? Oi? E do olho também individual. Aqui, gente, eu tenho um exemplo, tá? Porque, exemplo, nem sempre eu vou ter que fazer todas essas, vai depender das doenças que estão incidentes na região, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um cronograma de vacinação para galinha de postura. Aqui a gente tem diversas doenças e quantas doses de vacina e quando que eu vou ter que fazer para cada doença. Então, por exemplo, doença de Newcastle e doença de Gumboro, né?
eu vou fazer uma dose aos 7 dias, depois eu faço uma dose de Gumboro aos 7, aos 21 eu faço Newcastle, Gumboro e bronquite, né? 28 só Gumboro, 35 só Gumboro, 40 dias Newcastle e bronquite, tá? Professora? 70 dias eu faço mais Newcastle e bronquite. Micoplasma, a gente vai fazer uma só com 52 dias. Bolba aviária, que é aquela das pipocas. Professor, não está aparecendo o slide. Só com 75. Diga. Não está aparecendo o slide, está aparecendo todo. Ah, desculpa, gente. Apareceu? Sim. Bolba aviária, que eu estava aqui, uma dose só com 75. Encefalomielite, uma dose com 75. Coriza, uma com 52, e assim sucessivamente, tá? Agora, gente, os métodos de aplicação, eles podem variar de acordo com o tipo de vacina, tá? Por exemplo, Newcastle, Gumboro, Micoplasma, bronquite, coriza, né? São vacinas que podem ser realizadas via água, via nebulização ou aspersão, como vocês falaram lá atrás para mim. Pode ser métodos massais. Bolba aviária, tá? Eu não consigo fazer por método massal. Bolba aviária, o método de vacinação é na membrana da asa, tá? Essa IOC aqui, ó, que protege contra 5 doenças, que é a doença de Newcastle, bronquite infecciosa, EDS e coriza, é uma vacina oleosa. E como vacina oleosa, a gente tem que fazer injetável. Aí a gente ou faz no músculo do peito ou da coxa, da ave, tá? Então, o método de vacinação vai variar de acordo com o tipo de vacina que eu tenho, tá? Então, aqui só um exemplo para mostrar para vocês, né? Métodos de vacinação. Aqui a gente tem um método intramuscular, que essa daqui tem que ser feita intramuscular, tá? Então, aqui fazendo no músculo do peito, tá? Nós temos um método subcutâneo. Qual que é a subcutânea? Marek. É uma doença que é obrigatória, todo pintinho que sai do incubatório, ele tem que ser, pelo menos, ser vacinado de Marek, tá? E ela é subcutânea. Aqui, ó, mostrando de um outro ângulo, né, a vacinação intramuscular no peito, tá? E aqui a de bolba. Essa agulhinha aqui, gente, normalmente as lojas agropecuárias, elas vendem. Então, você vai fazer a vacinação de bolba, você compra a vacina, você dilui ela, né, no diluente, e essa agulha aqui, ó, ela tem como se fosse um canalzinho aqui. Aí Por que duas agulhas? Para poder dar a dose de imunização, só com a agulha, sem precisar apertar nada, entendeu? Então, você pega essa agulha, aqui, ó, ela tem como se fosse um canal. Eu pego ela e molho dentro da solução vacinal. Na hora que eu saio, dentro do canalzinho, vem com a solução de vacina. Aí você só pega, né, esse aplicador e fura a membrana da asa. E a ave está vacinada. Tranquilo? Uma outra coisa que é extremamente importante na fase de cria e recria das galinhas é a gente fazer o controle do peso corporal e da uniformidade do lote. Gente, o que é um lote uniforme? O que vocês entendem por um lote uniforme? É que todos têm o mesmo, em média, o mesmo peso. Eles têm, né, pouca variação do peso médio, né? Então, vamos supor, né, que o peso médio das galinhas, né, seja de 1,500, né, 1,5 kg. Para eu considerar que o lote está uniforme, eu não posso ter uma variação muito grande desses 1,500. Porque se eu tiver uma variação muito grande, e galinha muito pequena dentro do lote. E o tamanho do corpo da galinha, ele tem uma influência muito grande, tá? Sobre a produção de ovos. Eu não vou querer nem galinha muito leve, nem galinha muito pesada, tá? Porque galinha muito leve, a gente tem uma tendência de atrasar o início da postura.
Então, ela começa a produzir mais tarde, os ovos são pequenos, tá? E com isso o produtor tem prejuízo. Da mesma forma, se eu tiver galinha muito pesada, a tendência é ela antecipar o início da postura. Parece que é uma coisa boa, né? Mas na verdade não é, porque galinhas muito pesadas, elas não vão ter constância de postura, né? Elas vão falhar demais durante a postura. E isso também vai prejudicar o produtor. Então, nós temos que tentar manter a galinha dentro do peso ideal, dentro do peso médio. E, para isso, nós fazemos um controle de uniformidade do lote. Tá? Como que a gente faz esse controle de uniformidade? Durante toda a fase de recria da galinha, nós vamos pesar esses animais semanalmente. Tá? Então, vou pegar uma balança precisa, vou pegar as pintainhas, tá? E vou fazer o peso médio dessas pintainhas. Então, primeiro, né, eu faço uma amostragem, vou lá, entro dentro do galpão, tem 50 mil galinhas. Pego 1% das 50 mil galinhas, que dá em torno de 500 galinhas de maneira aleatória, e faço a pesagem, calculo o peso médio, tá? Até 3 semanas eu posso fazer essa pesagem em grupo. A partir da 3ª semana, eu tenho que pesar galinha por galinha. Tá? E a partir dos pesos obtidos, nós vamos calcular a uniformidade do lote. Se o lote estiver uniforme, beleza. Vamos continuar com os mesmos manejos. Se nós percebermos que o lote está desuniforme, nós vamos ter que fazer alterações nos nossos manejos para tentar trazer todas elas para mais próximo possível do peso médio. Tá? E por que eu quero todo mundo próximo do peso médio, né? Porque, como eu disse para vocês, tanto galinha com baixo peso quanto galinha com alto peso vai ter problema de postura. Então, a gente começa a controlar isso na fase de cria e recria, para na hora que ela chegar na postura, ela já estar com o peso ideal. Porque se eu deixar para controlar na hora que entrou na postura, já era. Tá? Qualquer coisa que afete a produção de ovos da galinha, né, ela tem dificuldades para voltar ao mesmo patamar. Então, a gente tem que fazer isso na fase de cria e recria. Tá? Então, galinhas com baixo peso, conforme eu tinha dito para vocês, vai ter início de postura tardio, o ovo vai ser pequeno e vai ter menor produção. Em contrapartida, se ela estiver muito pesada, vai ter postura precoce, baixa produção de ovos, não tem constância, como eu disse, menor viabilidade, morre mais, ela infarta mais, conversão alimentar, ela come mais e produz menos ovos, e pior qualidade de casca, porque ela é grande, o ovo sai maior, e a qualidade de casca fica ruim, e aí você começa a perder muito ovo trincado e rachado. Então, eu não quero nem leve, nem pesada. Como que nós vamos controlar? Como eu disse para vocês, até a 3ª semana pode pesar em grupo, a partir da 3ª semana, nós vamos ter peso individual das galinhas. Então, vamos supor, tá? Que eu venha dentro de um galpão, né? Minhas galinhas estão com 6 semanas, tá? Que é final da fase de cria, e elas estão pesando, em média, 500 gramas. Que é isso que pesa uma galinha com 42 dias, viu, gente? Em torno de 500 gramas. Enquanto um frango de corte com 42 dias está pesando quase 3 quilos, uma galinha de postura com 6 semanas, ela pesa mais ou menos 500 gramas. Tá? Já dá para a gente ver bem a diferença da genética, né? Então, eu vou pesar. Galinha 1, 500. Galinha 2, 560. Galinha 3, 530. E assim sucessivamente até chegar na galinha 100. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o peso médio dessas aves. Tá? Como a gente viu lá atrás para o frango de corte, peso médio vai ser o peso total das galinhas, nesse exemplo seria o peso total das 100 galinhas, dividido pelo número de aves que foram pesadas, nesse caso dividido por 100. Então vamos supor que nesse exemplo que eu dei para vocês, o peso médio das minhas galinhas seja de 520 gramas. Ok? Até aqui? Ok. Considerar o uniforme somente as galinhas que variarem, né, no máximo em 10% do peso médio, seja para cima ou para baixo, tá? Como uniformes. Como assim, professora? Peso médio 520.
Quanto que é 10% de 520? Quantas gramas? Quanto dá, gente? Umas 50 gramas, 52? 52 gramas, né? Se o peso médio é 520, né, 10% de 520 é 52 gramas, tá? Então, vai ser considerado uniforme animais que pesarem, né, 520 menos as 52 gramas. Faça a continha aí para mim. Alguém tá com calculadora do celular aí? Pode falar. 520 menos 52? Vamos anotar aí. 468. 468, 520 mais 72. 52, 572, né? Como é que é? 520 mais 52. 572. Então, gente, todo mundo, nesse exemplo que eu tô dando, tá? Que é o peso médio é de 520. Todo mundo que pesar entre 468 gramas e 572 vão ser consideradas uniforme. Por quê? O peso médio delas está variando no máximo em 10% do peso médio das aves em geral. Compreenderam até agora? Ou não? Não. Não. O peso médio, eu fiz isso daqui. Pesei 100 aves e dividi por 100. Eu estou dando um exemplo. O peso médio dessas aves foi 520 gramas. Ok? 10% de 520 é 52. 52 gramas. Então, 520 menos 52 gramas seria o limite que a gente fala de limite inferior. Qual que é o peso mínimo que a ave tem que pesar para ela ser considerada uniforme? Nesse caso, deu os 468 gramas. Ok, até aqui? Ok, professora. E aí a gente teria o limite superior, que seria o peso médio mais 10% do peso médio. O peso médio não era 520? Mais 52 gramas, 572. Então, todas as galinhas das 100 que eu pesei, todas que estiverem pesando entre 468 e 572 gramas são uniformes. Ela pesou 465 gramas, desuniforme. Ela pesou 572, né, professora? desuniforme. Oi? 572, né? Isso. Ela pesou 580 gramas, desuniforme, tá? Aí, para a gente calcular, a gente vai lá no peso das 100 galinhas que eu pesei e vou olhando quantas delas estão uniforme. Então, uniformidade é isso daqui, ó, o número de aves com peso médio variando de mais ou menos 10%, dividido pelo total de aves pesadas vezes 100. Vou dar um exemplo com um número, tá? Que aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui um exemplinho, ó. Número de aves pesadas. Pesamos 150 aves. Peso médio das aves. Essas aves, elas pesaram 1.600 gramas, tá? Limite de peso inferior. 10% de 1.600 é quantas gramas, gente? É só passar uma 160. 160 gramas. 1.600 menos 160 gramas, gente, dá quanto? 1440. 1.440. 1.600 mais 160 gramas dá quanto? 1760. Então, toda galinha que pesar entre 1.440 e 1.760, eu vou considerar uniforme. Aí eu vou lá na minha lista de pesos das galinhas e venho contando quantas que estão dentro desse intervalo. Vamos supor que aqui nesse exemplo eu tenha 122 galinhas que estavam dentro desse intervalo, ou seja, galinhas, né, dentro do limite de peso, do peso médio, mais ou menos 10%, 122. A uniformidade vai ser igual número de galinhas, né, cujo peso variou no máximo 10% para cima ou para baixo do peso médio, dividido pelo número de galinhas totais vezes 100. Nesse caso, a uniformidade deu igual a 81,33%. Professor, Oi. e a galinha que não se enquadrar nesse padrão? O que eu faço com ela?
Aí que vem, tá? 81,3%. Como que eu sei se tá bom, se tá ruim? Nós temos uma tabelinha para a gente interpretar o meu resultado de campo, tá? Se eu tenho uniformidade entre 90% a 100%, tá ótimo. Não vou fazer nada, vou continuar com os meus manejos. Se eu tenho entre 80% a 90%, ainda está muito bom. Eu só preciso continuar com o mesmo manejo que eu estou ali. Agora, gente, se a minha uniformidade estiver entre 80% para baixo, né? 70 a 80 é boa, 60 a 70 é regular e abaixo de 60 é ruim. Então, se tiver abaixo de 80%, eu vou ter que separar essas galinhas em lotes, tá? Que lote? Lote de galinha leve, lote de galinha média e lote de galinha pesada. Por que é importante separar? Porque se eu deixo as muito pesadas com as muito leves, vocês acham que vai ter competição? Sim. E quem que vai comandar? A chegada ao comedor, o consumo de ração? As maiores. As maiores. Então, as maiores, elas vão continuar sendo muito maiores e as menores vão sempre continuar sendo muito menores. Então, a gente separa aquelas que estão menores porque elas vão ter que competir por igual. Separa as médias, continua com um bom manejo. E separa as pesadas, que aí as pesadas também têm que competir com animais do mesmo nível. E a tendência à desuniformização diminui. Tá? Então, se não tá bom, como que eu faço para melhorar? Eu separo esses animais em lotes. Lotes de animais leves, médios e pesados. Voltando aqui nesse exemplo, quem que vocês considerariam um animal leve? Animal que pesasse quanto? 1.200. E se ele pesasse 1.430? Ele tava médio ainda, não tava tão leve, não. Não. Já estaria ruim, porque tem que ser na média. Exatamente, tá? A gente tem que ter parâmetro, tá? Nós não consideramos que o animal estaria uniforme somente aquele animal que pesasse entre 1.440 a 1.760, esses são os médios. Todo mundo que pesar entre 1.440 e 1.760 é médio. Todo mundo que pesar menos que 1.440 pode ser 1.338. Ele é leve. Ele vai para o lote de leve, porque senão eu não estabeleço parâmetro, tá? Todo mundo que pesar acima de 1.760, ele vai para o lote de pesado. Entenderam, gente? Sim. Então tá. Vou fazer aqui esse outro exemplinho, tá? Depois eu quero que vocês refaçam, tá? Isso daqui em casa. Mas aqui, gente, eu dei um exemplo com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 24 galinhas, né? 6 vezes 4, 24. Então, aqui, esses aqui ó, são os pesos individuais das galinhas. Uma galinha pesou 520, a outra galinha pesou 420, a outra pesou 320, 920 e assim sucessivamente. Tá? Eu tenho o peso das 24 galinhas. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que calcular o peso médio delas. Conforme vocês me disseram, o peso médio é a soma de tudo, dividido pelo número de galinhas pesadas. Então, aqui, a gente somou o peso total das galinhas e deu 12.660 gramas. Tá? Todas elas aqui pesaram 12.660. Pegando 12.660 dividido por 24, me deu um peso médio de 527,5 gramas. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Beleza. Agora eu preciso saber quais são os limites de peso para eu considerar essas galinhas uniformes. Então, eu preciso calcular o peso médio mais 10% e o peso médio menos 10%. Para isso, eu preciso saber primeiro quanto que é 10%, né? O peso médio é de 527,5 vezes 0,1. 0,1, gente, é a mesma coisa que 10%. Se eu pegar 10 e dividir por 100, vai me dar 0,1, né? Nós vamos mudar a posição da vírgula. Pegar os 527,5 vezes 0,1 vai me dar uma variação de 52,75 gramas.
Então, o meu limite inferior para eu considerar essa galinha uniforme vai ser as 527,5 gramas menos 52,75. Isso vai me dar um peso de 474,75 gramas. O meu limite superior vai ser as 527,5, que é o meu peso médio, mais os 10%. E vai me dar 580,25. Dica, não calcule isso daqui nas calculadoras científicas, 527,5 mais 10%. Não dá certo. Você calcula os 10% e depois você tira. Para dar certo na calculadora científica, você tem que abrir parênteses. 527,5 mais 527,5 vezes 10%, fecha parênteses, aí dá certo. Caso contrário, não. Tá? Beleza. Deu 580,25. Então, eu vou considerar uniforme todo mundo que pesar entre 474,75 e 580,25. Agora, vamos voltar lá, né, na nossa planilhinha. Primeira galinha, pesa 520 gramas, ela está uniforme? Sim. Então, marcamos ela aqui de amarelinha. Segunda galinha, 420 gramas. Não. Terceira, 320. Não. Quarta, 920, está uniforme? Tá. Totalmente não. Totalmente fora, né? A média é 527. Outra galinha, 810, está uniforme? Não. 520? Sim. Sim. 420? Não. 300? Não. 530? Tá. 600? Não. 455? Não. 560? Tá. 400? Não. 650? Acho que não. Também não. 580 é o limite máximo. 490? Tá. Tá. 550? Tá. E aí, gente, nós vamos fazendo isso até chegar no final do número de galinhas pesadas. Tá? Então, aqui eu deixei em amarelinho todas as que estão uniformes. Professora, Oi. deixa eu te perguntar. Quando tem a galinha que não tá uniforme, elas são separadas das que estão uniforme, certo? Isso aí, para uniformizar. Isso. Mas aí, exemplo, vai uma galinha assim de 420 gramas. Com a de 920 não vai ter competição também? Não, elas não vão juntas. Ah, tô separado. 420, isso, a de 420 ela vai com a de 320, com essa outra de 420, com essa de 300. Ah, então A são de separados em lotes. 920, isso, é separada em lotes de leve, média e pesada. Leve Sim. é todo mundo que estiver abaixo de 474. Pesada é todo mundo que estiver acima de 580. Certinho, então. Esse 490, sabendo que o máximo é 480,85. Aqui tá errado. Muito bem. Esse 490 não entra, não. Ah, não, entra sim. O máximo é 580, tá certo. Ela entra ali no meio do Sim. 473. Professor, Sim. Tá e se certo. que tiver, o máximo é 580, né? Uhum. Se tiver uma lá 581, ela não entra? Pesada. Não vai. Porque você tem que definir o parâmetro. Porque senão você começa a abrir brechas. E até quando você vai abrir brecha para entrar? Professora, Entendeu? mesmo se ela tiver 580 e 50, ela já vai para pesada, né? Já vai para pesada. Se tiver 1 grama a mais, ela já vai pra pesada, então. Já vai para pesada. Tranquilo? Sim. Sim. Então tá, pessoal. Aí a gente vem aqui e conta quantos estavam uniformes. As amarelinhas são as uniformes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uniformes. Então a minha porcentagem de uniformidade vai ser igual o número de aves uniformes, que nesse caso foi quanto? 12. 12. Dividido pelo número total de aves pesadas, que eu tinha dito para vocês que era quanto? 24. Vezes 100. Nesse caso, eu tenho uma uniformidade de 50%.
Como que tá essa uniformidade? Tá boa? Tá ruim? Acho que tá ruim. Tá ruim. Tá péssima, né? Tá abaixo, Porque boa é de 80 para cima. né? Boa é de 80 para cima, tá? Para não fazer nada, só se tiver de 80 para cima. Se tiver 79,9 para baixo, já eu tenho que separar em lote, tá? Tá muito ruim, né, gente? Aí nós vamos separar esses animais em lotes, né? Quem que vai ser meu lote leve? Abaixo de 474, 75. 75. Quem que vai ser meu lote pesado? Acima de 580 e 25. 25. Muito bem. Isso aí, né? Então, a gente vai caracterizar, né? Se boa, regular ou ruim, separar em lotes, né? Aí, para isso, gente, nós vamos ter que pesar todas as galinhas do galpão e ir separando, tá? Em categoria leve, Aí dá trabalho. Dá, gente. É um trampo. E aí o pessoal sempre me pergunta, professora, mas isso é feito mesmo no campo? É, gente, porque se não fizer, dá muita desuniformidade e a taxa de postura vai ser ruim. Eles fazem isso, inclusive, com matriz pesada, que é a que dá origem ao ovo fértil. Professor, Desde matriz pesada. E matriz pesada é pesada. É uma trabalheira lascada. Oi? aí os lotes vai ser naquelas grades, né? Igual a gente fez, né? Estudou no passado. Vai colocar aquelas grades, divisórias. Isso aí. É, né? Aí você separa ele em lotes, né? Aqui tá o leve, aqui tá o pesado, aqui o médio, né? E aí a gente maneja esses animais separadamente, para evitar competição. Tá? Outra coisa que me pergunta, professor, eu dou quantidade de ração diferente? Não. Vocês vão dar a mesma quantidade de ração da média. Por quê? Para quem tá leve, se ela receber a quantidade de ração da média, para ela é um suplemento, não é? É. Para quem tá pesada, se receber a quantidade de ração da média, para ela é restrição. Não pode, não adianta. Essa é a mesma quantidade para todas. Tá? Quando que a gente vai fazer isso, de pesar o lote todo? Tá? O ideal, gente, era que a gente pudesse fazer semanal. Mas às vezes o cara tem 50 mil galinhas. Ele não tem condição de fazer isso toda semana. Então a gente tem que fazer, né, pelo menos quando ela estiver atingindo 5 a 6 semanas, que ela está saindo da fase de cria. Quando ela tiver entre 10 a 14 semanas, que ela já está quase saindo da recria. E a gente faz uma terceira quando ela está com 18 semanas, já indo para a postura. Só que aí, nesse caso, a gente já não pesa mais. A gente faz separação pelo desenvolvimento de crista, tá? Normalmente, galinha que está mais adiantada na taxa Vai no olho? vai ter crista mais desenvolvida. Aí vai no olho, então. Vai no olho. Tá? É a última, gente, juro. Manejo da transferência, né? Então, chegou sexta semana, normalmente a gente transfere da fase de cria para recria. Na 16ª, a gente transfere da fase de recria para postura, tá? E quando a gente vai fazer a transferência do animal, levar um animal de um local para o outro, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados. Que tipo de cuidado? Sempre ter galpão preparado, vou receber os animais na postura, já deixo preparado, ração no comedouro, né, que o comedouro de postura tipo calha, que é esse daqui que vocês estão vendo, água nos nipples, temperatura agradável, tentar fazer sempre no horário mais fresco para não estressar muito o animal, com planejamento, com organização, né, para não ter estresse, tá? Tentar agrupar as aves em função do desenvolvimento fisiológico, que é nesse momento que a gente olha o desenvolvimento de crista. Quem está com crista mais desenvolvida é alguém que já está com desenvolvimento fisiológico para a produção de ovos mais adiantado, coloca junto. As que estão com cristas menos desenvolvidas, elas vão demorar um pouquinho mais para iniciar a postura, coloca ela junto também, tá? Sempre com rapidez, com eficiência, com cuidado, né? Tentando estressar o mínimo possível esses animais. Porque é justamente nesses momentos de transferência que a gente pode ter muita perda, tá? E, às vezes, gente, eu vou transferir o animal, né, e eu estresso demais, não planejo nada, faço no horário quente, não deixo nada preparado, e é aquele dia de estresse. Chega no outro dia, né, eu tenho lá 1000 galinhas, eu perdi 10. Ah, parece que é pouco, foram 10 galinhas, né? Mas cada galinha dessa, no sistema de produção, né, desses 18 semanas até mais ou menos 85 semanas que ela vai estar produzindo, ela vai ser responsável pela produção de 430 ovos dentro do sistema. Então, você perdeu 10 galinhas, você perdeu
a lucratividade de aproximadamente 4.300 ovos, tá? E isso é bastante significativo. Sem falar que para ela chegar nessa fase de postura, você teve um bando de manejo que a gente viu lá atrás. Você debicou, você vacinou, você controlou a uniformidade, né? Você teve custo com ração. Para ela chegar aqui, ó, na fase de postura, ela comeu em torno de 6,5 kg de ração, fora o preço da pintainha. Então, é muito custo, né? É muito recurso, é muito manejo investido para você perder por uma transferência mal feita. Professor. É um momento que requer cuidado. Oi? Na sua opinião, qual que é mais difícil de se cuidar? A galinha de corte, a ave de corte ou a ave de reprodução? Postura, sem sombra de dúvida. É muito mais trabalhoso, né? Muito mais. Né? O frango de corte, primeiro que assim, é rápido, né? A gente começa a criar o frango de corte, 42 dias é num piscar de olhos, está pronto. Ficou pronto, abatedouro, recomeça tudo de novo, né? Agora, a galinha de postura, principalmente essa fase inicial, cria, recria, é muito manejo. Depois que ela entra dentro do galpão, aí que já começa a facilitar. Principalmente os produtores que têm granjas automatizadas, né? Mas mesmo assim, a gente precisa estar sempre de olho, né? Observando como que está o comportamento, como que está a coloração de crista, né? Como que está a alimentação, produção de ovos, né? Então, a galinha de postura, o manejo dela é mais intenso do que o do frango de corte. Entendi. Professora. Em questão ao lucro, ela dá mais lucro que a de corte? Não. Como que funciona o lucro dela? De postura, na verdade, né? Ela, como eu disse para vocês, a produção é muito sazonal, tá? Por quê? Produtor independente, muita gente que entra no mercado, aí de repente aumenta a competição. Quando aumenta a competição, o preço do ovo tende a cair. Vocês já perceberam isso? Que tem época que o preço do ovo está lá embaixo, tem época que o preço do ovo está lá em cima, né? Se tem muita oscilação nesse preço. Então, você não consegue ter um rendimento fixo ao longo do ano. Diferente do frango de corte, que em função do sistema de integração, você já tem mais garantias, é mais estável, né? Então, o sistema de produção de corte, ele acaba sendo mais lucrativo do que o de postura. Professora, Oi. nessa questão de competitividade, eu tenho um exemplo assim, antigamente, uma cartela de ovo no mercado era acima de R$13. Agora, com esses carros do ovo, que é R$10, direto nos mercados também tá 10. Direto, né? E sem falar que algumas épocas do ano, vocês vão ver, daqui a pouco, gente, o preço do ovo vai subir de novo, né? Porque nós estamos entrando numa época, né, de que o consumo de ovo do brasileiro aumenta muito, que é agora na quaresma. Então, como o consumo de ovo do brasileiro, a gente tem esse hábito, né, é cultural do brasileiro, em alguns dias da semana, durante a quaresma, não consumir carne. Então, acabam optando ou pelo peixe, que tá caro pra caramba, né? Outro dia fui comprar 1 quilo de filé, R$40, 1 quilo de filé de tilápia, né? Ou então entra no ovo, né? Então, agora é uma época que o preço do ovo, ele tende a dar uma subida. Professora, quantas aves que em média no galpão? Um produtor de galinhas de postura médio, né, para ter uma boa produção, aí uma boa lucratividade, uns 50 mil galinhas. Mas tem produtor de 18. A de postura é a de ovo ou é a de corte? Postura é o ato de pôr o ovo. Ah, tá. Eu prefiro falar de produção, que é mais rápido. A de postura. Ela não é de produção, ela é de reprodução. Professora, a de postura e a de corte, a de postura e a de corte, a mortalidade delas são parecidas ou não? Não, a de corte, a mortalidade é maior. Ah, tá certo. Professora, corte, deixa eu responder a pergunta do Jonathan. Porque o corte, o tempo de vida dele é menor, mas ele tem um desenvolvimento corporal muito grande. Sempre quando a gente melhora os animais, nós temos características que nós conseguimos melhorar ao mesmo tempo, e tem características que a gente não consegue, a gente fala são as correlações. Então, por exemplo, à medida que eu aumento o ganho de peso do animal, eu melhoro a conversão. Tá? Então, eu consigo melhorar as coisas ao mesmo tempo.
Uma coisa que tem correlação negativa é que quando eu melhoro uma, eu não consigo melhorar a outra ao mesmo tempo. E o que aconteceu no frango de corte? A gente melhorou ele para ganho de peso, mas nós não conseguimos melhorar esse animal para ter um grande desenvolvimento de coração. Então, o coração do frango de corte é um coração relativamente pequeno, para o tamanho do corpo dele, né? E é um coração que tem que bombear sangue por uma área muito grande. Então, é um coração que trabalha muito rápido, que tem que trabalhar muito. Então, qualquer condição estressante no frango de corte predispõe ele a ter mortalidade por infarto. Então, é muito comum a gente ter perdas de frango de corte quando ele está estressado por calor, quando ele passa um susto, né? Então, o índice de mortalidade dele acaba sendo maior do que a galinha de postura. Ela estressa menos nesse aspecto. Diga, Lê. Quando eu passei, agora em dezembro, eu passei para Santa Catarina, aí eu passei no Paraná, né? Aí na estrada assim dá pra gente ver as granjas lá de galinha como é que se fala? Poedeira. Uhum. Não, Paraná é um dos estados que mais produz, né? Tanto para ovo quanto para corte, né? Região sul, de uma forma geral, né? Paraná e Rio Grande do Sul. Diga, João. Em galinha de reprodução, o Brasil está em que lugar de exportação? Nós não exportamos, João. A nossa exportação de ovos é insignificante. É muito pouco. Significativa. A grande maioria dos ovos que são produzidos no Brasil, te digo assim, 99,2% dos ovos produzidos no Brasil, eles são para consumo interno. A nossa exportação... As pessoas mesmo do próprio país consomem. Oi? As pessoas do nosso país mesmo consomem o que produzem. Consomem. Tá? A nossa produção está focada principalmente em consumo interno. Professora? As formas de aumentar a produção brasileira é um incentivo de consumo interno. Só mais uma dúvida a respeito do frango de corte. Quando sai um lote, qual que é o prazo para o próximo? Em torno de 15 dias. O tempo de preparação para a cama de novo. Isso aí, né? Nesses 15 dias vocês vão fazer a limpeza, a desinfecção, preparo da cama e vazio sanitário, né? Aí 15 dias depois entra um outro... E dessas galinhas de reprodução, qual é o tempo? As galinhas de postura, 15 dias também. Você pode estar colocando um outro lote. Fazendo o processo de limpeza e desinfecção e vazio, você já entra. E depois que o tempo delas esgota, que ela não vai mais reproduzir, para onde que ela vai? Elas devem ser abatidas, pessoal. Tá? Em alguns locais, permite-se o abate dessas galinhas, né, para a fabricação de embutidos. Né? Então, tem pequenos frigoríficos que pegam essas galinhas para a fabricação de linguiça de galinha, linguiça de frango, salsicha. Agora, em alguns estados é proibido. E aí a galinha ela tem que ser abatida, né, e descartada, enterrada. Descartada em qual lugar? Composteira. Tá? Então, assim, E é muito comum também, hoje em dia a gente quase não vê mais, mas antigamente tinha muitos caminhões de galinha, vocês já viram? Passava os caminhão vendendo galinha, 5 galinhas por R$20. É o caminhão. É dessas, então? É dessas, é galinha de descarte. Galinha de postura, né? Já está com taxa de produção baixa, e aí eles descartam. Inclusive, aqui em Rio Verde, tem um cara da feira, que vende na feira, não sei se vocês já viram, umas galinhazinhas pequenininhas, assim. Aquilo lá é galinha de descarte, eu não sei onde ele busca. Né? Faz tempo que eu vi, eu queria ter perguntado e acabei esquecendo. Mas aquilo é galinha de descarte. Tá? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Eu não. Gente, hoje nós até passamos o tempo. Fica muito cansativo assim? Não. Professora. A mim não, professora, fica perfeito. Não, tranquilo. Diga, Ícaro. Não, peraí que eu esqueci. Se lembra, tipo assim, pela alimentação que elas têm, o consumo dela não é prejudicial, não? Alguma coisa? Já ela tá velha já? Não. Professor. Porque a alimentação dela é ração. É ração, né? Inclusive, na ração da galinha de postura, diferente do frango de corte, não pode nem colocar
antibiótico, porque se eu colocar vai resíduo para o ovo, entendeu? Se a galinha deu algum problema e eu preciso tratar, o ovo deve ser descartado. Ele não pode ir para o mercado pelo período, né, que ela está sendo tratada e mais o período de carência da medicação, tá? Então, não tem... Qual que é o problema? Ela é dura, né? Você vai comprar aquele bando de galinhas, né? Eu costumo brincar, paga R$20 em 5 galinhas e gasta um botijão de gás para cozinhar assim, né? Mas fora isso, diga, João. Não, eu ia fazer uma pergunta idiota. Deixa. Não, pode fazer. Não, a pergunta eu mesmo já descobri a resposta. Eu ia perguntar qual galinha consome mais ração. Só que uma fica 42 dias e a outra fica 1 ano. Então, nem Isso aí. Isso aí. Né? Embora o consumo da galinha de postura diário seja menor que o de frango de corte, em média, uma galinha de postura ela consome 100 gramas de ração, viu, gente, por dia. Tá? Um frango de corte tem épocas da vida dele que ele pode consumir até 220, 230 gramas de ração diária. Só que o tempo de vida dele é muito curto. Aí é menor, né? É mais de ano. É, isso aí. Tranquilo então, pessoal? Por mim tá de boa já. Tá de boa? Se tiverem alguma dúvida a mais, podem me procurar, tá? Agora eu vou colocar lá no Moodle a aula de hoje, toda segunda, quarta e sexta, tá? Eu coloco. Na sexta-feira, gente, eu deixei a aula preparada, né? E acabou que eu fui viajar e esqueci. Na hora que alguém perguntou, eu falei, Jesus, mas aí era só liberar, tá? Mas aí toda segunda, quarta e sexta eu coloco a aula lá, tá? Professora, você não Se tiver na atividade, pode me procurar. Diga. Você corrigiu Tá? Fui sim, João. Fui sim. O que estava de qualidade de ovos, né? Eu troquei. Isso, era. Tá trocado já. Tá bom. Professora, vai colocar a atividade hoje? Hoje é quarta. Ah, sim. Vou sim. Então tá bom, gente. Abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau. A nossa matéria encerra quando mesmo, professor? Dia 3 de março, João. Tá bom. Tchau, professor. Tchau. Tchau, obrigada.